Queria falar para a gente fechar com reforma da Previdência. Uhum. Eu, acho que um mês mais ou menos, a gente estava no segunda chamada e eu falei assim, por que o Ciro não abraçou aquela reforma que você, inclusive disse lá que foi você, junto com o Mauro, que fizeram essa proposta? No primeiro momento, eles contra. O Mauro apresentou o substitutivo, até entrevistei, Sim, claro. entrevistei ele no dia que ele apresentou o substitutivo, ele explicou a reforma, que eu achei muito boa, Claro. uma coisa muito moderna, prevê a capitalização, inclusive. Pública, com contribuição patronal e sob controle dos trabalhadores. Só tem essa saída, porque Previdência, deixa eu interromper de novo, não tem só uma tarefa modernamente, tem duas. Uma tarefa óbvia é financiar satisfatoriamente a retirada de quem não pode mais trabalhar. Mas ela hoje, modernamente, é a maior ferramenta de capitalização não creditícia das economias. Ou seja, levantar a poupança doméstica, que é ancestralmente um problema brasileiro. Exatamente. E como você falou logo no começo do programa, o modelo de repartição ele não se sustenta. Por duas razões. Ele precisa de duas pernas. Uma, a demografia jovem. A outra, uma alta formalidade no mercado de trabalho. Também ninguém precisa ser gênio para entender. Não é? Formalidade, quer dizer, formalidade. O Brasil tem hoje 41,4% da sua força de trabalho na informalidade. O que quer dizer isso? Sem carteira assinada. Se não tem carteira assinada, o vetor central de financiamento, que é a contribuição patronal de 20% sobre folha e a contribuição do empregado de 11%, soma esse dinheiro. Então você tem a metade da economia que de alguma forma vai estressar a Previdência no receber, pela Seguridade Social aberta que nós temos, justa, generosa, e a outra é a juventude. Quando a gente montou um regime de repartição lá atrás, com os trabalhistas no Getúlio Vargas, etc., nós tínhamos 8 brasileiros jovens trabalhando para financiar um aposentado que não durava 60 anos. Hoje, 1,5 trabalhador ocupado para sustentar um aposentado com expectativa de 73. Então, evidentemente, este problema não foi nem remotamente atacado. E se você tirar a DRU, que é um puxadinho à brasileira, não é? Pela dualidade orçamentária, também nunca se discutiu. Nós temos uma dualidade orçamentária. Temos o orçamento da União, o orçamento geral, e o orçamento da Seguridade Social. Reforma tributária, tira PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, do orçamento da Seguridade, unifica num IVA. É tudo doido esses caras, tudo pirado. Você simplesmente, por isso que eu estou falando daqui 3 anos, 5 no máximo, estamos falando em reforma da Previdência no Brasil, porque não se fez. E aí você tira a DRU, o buraco é de 50 bilhões. É muito grande? É, especialmente porque se projeta que vai crescer. Porém, é muito pequeno para que a gente não faça um debate profundo, amadurecido, sem pressa, sem interdição, racional, buscar as melhores práticas do mundo, a literatura comparada para fazer e tal, que é o esforço ao qual eu me dedico, para oferecer coisas que eu possa sustentar e tal. Se eu for ao poder, eu pratico. Pois bem, sabe quanto é o buraco dos militares? É o maior. Então eu sou o azogado. Espera um pouquinho, está proibido então? Eu estou dizendo que o buraco da Previdência são 50 bi. Vamos decompor. Nós temos o regime geral do povão, nós temos o regime especial do servidor público, Estado, município, não sei o quê, e nós temos o regime dos militares. Os militares custam 47 bilhões de reais por ano e arrecadam 3. Mas, qual olha foi só, a reforma que eles fizeram para eles? Nada. Mas, Ciro, o meu ponto é o seguinte, a proposta de vocês, e eu coloquei isso logo no dia que o Mauro apresentou esse substitutivo, ele deu uma longa entrevista para a gente falando isso. E a proposta de vocês, ela traz um desenho novo, inclusive reduzindo o teto da Previdência Oficial e tal, do INSS, cria o modelo de capitalização e tal. Complementar. A minha crítica no programa você, que eu falei assim, por que ele não abraçou essa reforma e levou essa reforma? Porque eu vi mais de você uma crítica como se fosse uma negação. Da proposta Guedes, Bolsonaro, eu não posso deixar de ficar contra. Não, tudo bem, mas por que não abraçou? Não é papel, eu vi você mais mobilizado. Sim, mas veja, porque isso depende mais de meio do que de conteúdo. Eu saí fazendo, sabe o quê? Seminários populares na periferia do Brasil, para não ter um infarte. Para não ter um infarte. Eu disse, caramba, vamos mexer com a estrutura que mexe com 100% dos brasileiros e o nosso povo desesperado para procurar trabalho, emprego, não está tendo nem ideia do que eles estão fazendo, é acabando com a previdência do pobre.
Isso aqui não tem nenhuma palavra exagerada. Eles, neste passo, estão acabando com a previdência do pobre brasileiro. Por quê? Quem duvidar, some os 2 requisitos mínimos do projeto Guedes. O requisito mínimo é, para um país completamente heterogêneo, você pega e estabelece 65 anos de idade mínima, cumulativamente, ou seja, condição simultânea, 40 anos de contribuição contínua. Como eu gosto de estudar, 40 anos de contribuição contínua significa no Brasil que em 40 anos o trabalhador médio passa 8 anos sem carteira assinada. O operário da construção civil, ele vai lá, termina a obra, dão baixa na carteira, aí ele vai para o sindicato, vai para o Cine, procurar um emprego, não sei o que e tal, daqui 3 meses, em média, ele volta, de maneira que em 40 anos ele fica 8. Então, se eu digo que para ter o aposento integral, reduzido em 13% o seu valor pelo outro crime, que é calcular a média da aposentadoria, não mais pelos 80% melhores salários, mas pelos 100%, em que o salário de estagiário vai puxar a média para baixo e a conta é no mínimo 13%. Ou botar ainda como estava lá, que um operário da construção civil caindo do andaime, morrendo, não tendo filho, a viúva vai receber 60% do salário mínimo. Ah, vão pro diabo. E não mexe em nada nos milicos, 9 ministros militares, generais, ministros, 124 generais, oficiais superiores entranhando o governo. Não tem vergonha na cara, não. Não tem vergonha na cara. Isso é que eles acham que é quente. Eu vou contar essa história para quem quiser ouvir. Tenham vergonha na cara de comprometer um trabalhador. Você já viu alguma balconista de 62 anos nas lojas que você vai comprar? Você já viu? Vai, passa numa construção civil e vê se tu vê um servente de pedreiro com 65 anos. São os cretinos. São os cretinos essa gente. E nós temos que enfrentá-los. Mas hoje a população mais vulnerável já se aposenta com 65, 64, a média de aposentadoria da população de renda mais baixa. O papel da oposição, para onde quase 14 milhões de brasileiros me mandou, e eu tenho muita honra de desempenhar esse papel, não é resolver problema de governo, não. Eu é que estou me impondo essa tarefa para ver se a gente cria um caminho em que o pêndulo não caia de novo no quanto pior melhor do PT. Ou dessa burocracia do PT, melhor dizendo. Isso vai ser a discussão na Câmara, então, no Senado agora. Eu não tinha responsabilidade nenhuma de estar aqui irritando a meganhada aí, não. Eu não tinha nada que estar falando isso. Eu devia estar aqui, né, defendendo os pobres, não sei o quê. Então, eu estou propondo a alternativa, porque na minha proposta eles iam todos para o teto, único. Com a transição, ninguém ia ferir direito adquirido, mas ia todo mundo para uma previdência social única. Ô Ciro, mas seu amigo Tasso está defendendo. E quer dizer que a amizade minha com o Tasso Gereissati, agora obriga o Tasso a pensar igual a mim, faz 100 anos que nós pensamos diferente. 100 anos na política nacional. E assim, a razão maior... E não tem espaço para negociação? Bom, eu apresentei um substitutivo. Nesse caso do Senado, nós apresentamos 50 emendas. Na Câmara, nós apresentamos um substitutivo com começo, meio e fim. O Senado conseguiu tirar a questão do abono, que realmente o abono melhorou, a pensão de meio salário mínimo foi corrigida. A gente está ganhando algumas coisas, minimizando, atenuando danos. Mas, de novo, se o embate é no parlamento, nós perdemos a eleição. Eu tenho essa noção humilde, não é? E não perdemos pouco, não. Perdemos foi de goleada. Então, lá se o embate for no parlamento, vai ser 3-1 para começar o jogo. Nós somos 130 e eles são 300.